Quarta-feira, 3 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira celebramos a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Meu querido irmão, minha querida irmã, na linha narrativa do presente Evangelho de Lucas, que segue aqui fielmente Marcos 1:29, observamos três partes. Primeira, cura da sogra do apóstolo Pedro. Segunda, cura de numerosos doentes. Terceira, atividade missionária itinerante de Jesus. Nas numerosas curas que esta passagem evangélica refere, realiza-se o programa messiânico de libertação confiado a Jesus, o ungido do Espírito, como pouco antes ele mesmo expôs na sinagoga de Nazaré. Já que muitas das leituras evangélicas ao longo do ano litúrgico se referem aos atos milagrosos, como os que assinala a passagem de hoje, é conveniente refletir sobre o dado evangélico dos milagres de Jesus para os entender devidamente. Esses relatos de milagres inserem-se nas regras do gênero literário que as narrações de prodígios constituem, conforme esquemas estereotipados e numa linguagem que não é científica, mas popular. A tradição oral que surgiu da pregação e catequese apostólicas e que os evangelhos escritos depois recolheram, deu muita importância aos milagres de Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e que, ungido por Deus com a força do Espírito Santo, passou fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, realizando, por seu intermédio, os milagres, sinais e prodígios que conheceis, proclama o apóstolo Pedro nos seus discursos no livro dos Atos dos Apóstolos. A estatística evangélica dos milagres concretos de Jesus, não constando com frequência sumários ou resumos em que se incluem milagres sem os especificar, soma 35, dos quais 30 se encontram nos 3 evangelhos sinóticos e 5 em São João. Dos sinóticos, é Marcos quem dá maior alcance aos milagres do Senhor, dos quais menciona 20, intercalando-os funcionalmente como ilustração dos ensinamentos de Jesus. A maior parte dos milagres são curas de doentes e endemoniados. Há também 3 ressurreições de mortos, o filho da viúva de Naim, Lázaro e a filha de Jairo, assim como alguns prodígios sobre a natureza, a tempestade acalmada, a pesca extraordinária, a água convertida em vinho, a multiplicação dos pães. Fazer milagres não foi algo exclusivo de Jesus, se bem que ele os realizou com poder próprio e não delegado, porque era o Filho de Deus. Mas também os apóstolos fizeram prodígios nas missões que o Mestre lhes confiou e depois de Pentecostes, segundo lemos nos Atos dos Apóstolos, em especial os milagres de São Pedro e São Paulo. Do mesmo modo, o Antigo Testamento conheceu os milagres dos profetas Elias e Eliseu. Como interpretar os milagres de Jesus na perspectiva libertadora do reino de Deus? Ao realizar os seus milagres, Cristo não se propôs fazer alarde da sua categoria divina, algo a que já
se opõe nas tentações do deserto e em numerosas ocasiões em que se nega a capitalizar o êxito da popularidade que tais prodígios lhe davam. Por isso temos de retificar interpretações que hoje se tornam antiquadas. Assim, por exemplo, ver os milagres sobretudo como prova apologética da divindade de Cristo ou como simples amostra piedosa da sua bondade e compaixão. Os milagres de Jesus devem ser vistos na perspectiva em que ele mesmo o fez por diversas ocasiões, como na sinagoga de Nazaré, na sua resposta a João Batista, isto é, a partir da libertação integral que o reino de Deus, inaugurado por Jesus e presente na sua pessoa, traz aos homens a quem Deus ama. Por fim, rezemos. Nós te louvamos, Pai, porque Jesus passou fazendo bem e curando os oprimidos pela doença. Com os seus milagres a favor dos pobres e doentes, inaugurou a esperada salvação do teu reino para o homem que tu amas com ternura de Pai. O seu exemplo estimula-nos ao compromisso cristão a favor da libertação dos mais abandonados. Por isso fazemos nossas as alegrias e esperanças, tristezas e angústias dos homens do nosso tempo, especialmente dos pobres e de quantos sofrem. Acolhe-os a todos na festa do teu reino. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.